Então vamos lá. O relatório aprovado pela CPMI dos atos golpistas é visto pela sociedade como uma espécie de plano escudo para proteger o governo dos crimes cometidos no 8 de janeiro e no 30 de outubro. E não sei se é a primeira vez que você está nos assistindo, se você for novo aqui, eu sou João Paulo Guimarães e esta é a Comissão Cidadã de Inquérito. A gente tem a prerrogativa de esclarecer os fatos relativos ao 8 de janeiro, ao 30 de outubro e trazer a verdade para pacificar o país. Nós, a sociedade brasileira, entendemos que fomos vítimas de um processo que entendemos que seja um golpe de Estado civil. E nossa missão aqui não é dar nenhum golpe, mas sim restabelecer a normalidade, restabelecer a democracia e recuperar as nossas instituições, para que elas possam funcionar dentro do plano democrático, aquilo que a gente espera que a sociedade brasileira sempre buscou. Então, vamos analisar essa questão hoje sobre esse encerramento da CPMI. Nós temos um relatório para apresentar. Esse relatório deve ser feito após o encerramento da CPI distrital, que são duas comissões de inquérito. Mas, enquanto isso, a gente vai trazendo para vocês o que nós entendemos que foi essa comissão. Porque agora nós estamos fazendo uma espécie de julgamento, quer dizer, a sociedade civil está fazendo o seu julgamento desse tribunal político que é a CPMI. A CPMI não é um tribunal jurídico, é um tribunal político. Haja visto que pelos relatórios que elas apresentam, muitas das vezes extrapolam preceitos legais. Mas, enfim, é o voto da maioria, mas a sociedade também tem essa prerrogativa de fazer o seu julgamento, das ações dos parlamentares, do próprio governo. Então, como a sociedade entende que ela foi vítima no 8 de janeiro, nós aqui estabelecemos essa CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Então, já que você é novo por aqui, se inscreva. Não sei como é que isso chegou para você, se foi alguém que compartilhou, se você achou na busca, ou se foi mesmo a inteligência artificial que levou você a nos encontrar. Mas saiba que nós já estamos com 122 vídeos sobre esse tema que a gente vem analisando. Somos mais de 1.500 inscritos, pessoas que se inscreveram como membros da comissão e que interagem com a gente na nossa plenária virtual, trazendo elementos que possam contribuir para a gente avançar com as nossas investigações. Então, para você que está aí pela primeira vez, nós vamos trazer para você o golpe final da CPMI, como é que ela terminou, porque as investigações foram avançando e, embora o governo tenha colocado sua tropa de choque ali, já tenha esse relatório pronto desde o começo, mas é preciso destacar a importância da CCI, das CPMIs, dessas comissões, porque elas ofereceram a arena do debate. E a democracia é rica por causa disso, onde você possa debater, trazer a luz da razão, trazer a verdade. Então, mesmo que a CPMI tenha funcionado assim, uma espécie como cachorros de portão, sabe como é que é quando eu falo cachorro de portão? Aqueles cachorros que ficam latindo no portão. Por exemplo, passa um cachorro na rua, aí o outro cachorro está dentro do portão, ele dando a latir para o cachorro da rua, o outro cachorro junto ali, os dois ficam naquela latição, um para o outro. Mas se o portão abrir, vai cada um para o lado, entendeu? Então é latição de cachorro de portão. E agora nós vamos entender de fato o que aconteceu. Como é que acabou essa CPMI? Isso é muito importante, entendeu? Porque você já brincou de chicotinho queimado?
Pois é, esconde o chicotinho, né? Aí o pessoal vai falando assim, tá frio, tá morno, tá quente, tá pegando fogo, tá pelando. Então, a oposição estava chegando no chicotinho queimado. E na hora que ia chegar, eles abortaram a brincadeira. Enfim, é sobre isso que nós vamos tratar aqui. E aí, você pergunta assim, João, mas que golpe é esse que aconteceu? Por que é golpismo? Por que é o ato de golpe? Por que o 8 de janeiro é apontado como, né, a CPMI dos atos golpistas? Porque realmente é um golpe que está sendo discutido ali. E esse golpe, a sociedade civil que entende que foi praticado contra a sociedade. E não foi por um governo militar, foi sim, né, e vem sendo praticado por um grupo político ao longo de vários anos. E esse é o entendimento que a gente quer trazer para vocês. Então, o dia 30 de outubro é onde foi o golpe de fato aconteceu. E que gerou toda essa polêmica, entendeu? Que levou ao 8 de janeiro e que levou à CPMI. Então, quando começa esse movimento retroativo para estudar o 8 de janeiro, entendeu? Então descobriu que a intenção do governo era blindar suas autoridades, por exemplo, blindou o G. Dias, blindou o ministro Flávio Dino, blindou o chefe da Força Nacional, né? Então, blindou o próprio Alexandre de Moraes, né? Um pouco do Judiciário, um pouco do Ministério Público. Então, é sobre isso que a gente está falando. E aí, quando as investigações estavam sendo apresentadas e ia se chegar no 30 de outubro, aí eles abortaram a CPI antecipadamente. Mas você não está entendendo? Nós vamos entender para você. Ah, João, que golpe é esse do dia 30 de outubro? Bem, o povo foi para a rua no dia 1º de novembro, né? Depois do dia 30 de outubro. Por quê? Porque são terraplanistas, ficam vendo ETs. Não, são pessoas sérias. É porque eles perceberam o golpe. Então, essa informação que você vai ter aqui agora, você que é novato, saiba que você vai ser um privilegiado de fazer parte, né, dessa confraria de cidadãos que têm informações privilegiadas que antes eram divididas apenas entre os deuses do Olimpo. Então se sinta incluído dentro desse conceito que é a Comissão Cidadã de Inquérito. E se inscreva. O meu canal é João Paulo Guimarães no Facebook, né? Você pode se inscrever aí, ou no YouTube, no canal TV Del Rey, ou no canal TV Del Rey 4. Tá certo? Então, antes de mais nada, sabe que aqui a gente está para pacificar o país, não é uma briga de esquerda e direita, simplesmente para chegar à verdade, para poder pacificar o país, inocentar os inocentes, entendeu? E responsabilizar aqueles que de fato contribuíram para que chegasse a essa situação. Tá certo? Então vamos lá. Então, vamos entender o golpe do dia 30 de outubro. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Daquele livro de eleitores, o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro, é um golpe na urna. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro, é um golpe na urna. É esse movimento que vai dar um golpe no Bolsonaro, é um golpe na urna. Entendeu?
Então você achava que tudo era flores? Tudo foi flores ao longo desses anos todos? Não foi. Então, lamentavelmente, essa é uma informação privilegiada que você está tendo, certo? E faça bom uso dela, tá certo? Porque a nossa ideia aqui não é comprar briga com ninguém. A gente quer pacificar o país para restabelecer a nossa democracia plena. O Brasil precisa disso. O mundo está muito instável, as democracias estão muito frágeis lá fora. O pós-pandemia fez com que muitas sociedades ficassem fragilizadas do ponto de vista econômico, do ponto de vista emocional e principalmente do ponto de vista político. Daí você vê pipocando conflitos, né, em vários lugares do mundo. Mas no Brasil a gente tem, né, um povo maravilhoso e a gente vai resolver essa questão, né, essa polarização da forma mais pacífica possível, e a CCI é para isso, é para pacificar o país. Então vamos conhecer a verdade para entender isso, tá certo? Agora, nós vamos continuar com mais um vídeo, uns recortes, que vai trazer por que a CPMI encerrou antes da hora, entendeu? Por que era preciso abortar a CPMI? Porque ia chegar no 30 de outubro, no golpe de verdade, certo? Então você sabe que, por exemplo, há muito tempo que o PT sempre ganha no Nordeste e perde nos demais lugares do Brasil, principalmente no Sul, Sudeste. Então, essa cultura do mesário pianista, ela é muito forte no Nordeste, porque é ali que as forças, o PT tem muitos, né, redutos eleitorais. Não que o eleitor nordestino é de esquerda, é petista, não, mas ali essa cultura do mesário pianista, ela é mais abrangente. E você percebe que toda vez que vai haver apuração, as últimas urnas a serem entregues são as urnas do Nordeste, né? Norte e Nordeste. Por quê? Porque ali o mesário segura a urna há muito tempo, e não sou eu que falo isso, né? Quem fala isso são nossos juristas, aí, nossas autoridades, né, os deuses do Olimpo. Mas, enfim, então ia chegar ali, né? E isso foi preciso ser abortado. Então, faça bom uso dessa informação, viu, gente? Aqui a gente não está aqui para pôr fogo no parquinho, não. A gente precisa salvar o país dessa polarização. Mas é preciso entender, preciso conhecer a verdade, entendeu? Então, antes da gente trabalhar esse relatório, né, que a gente vai fazer para entregar para a sociedade brasileira, eu quero mostrar para vocês aqui a arma da democracia. Essa aqui é uma câmera fotográfica da década de 40, marca Zeiss Ikon, né? Nem sei se ainda tem, ainda deve ter alguma coisa, né? Ela é maravilhosa aqui, ó. É uma máquina que a gente está sorteando, tá certo? Porque a gente precisa patrocinar esse relatório nosso, porque até então a gente vive de Pix, né? Nossos Pix é jpnoticias@gmail.com. Então os membros contribuem, né, mensalmente, esporadicamente, com qualquer valor para poder manter esse projeto ativo. Mas para a gente fazer um relatório, e esse relatório ser abrangente, a gente vai precisar, né, de uma logística para poder divulgar esse relatório, que é um relatório que vai pacificar o país, vai trazer as justiças, né, vai eliminar as injustiças, e a gente precisa disso. Então não fiquem com medo do relatório da CCI, mas a gente precisa divulgar e precisa trabalhar nesse relatório. Então nós estamos rifando essa máquina maravilhosa, que é uma obra-prima, né, que vai ser, geralmente é usado hoje como material de decoração, né? Fica no museu, às vezes fica assim numa escrivania, numa vitrine ou numa estante, né? É um pano de fundo maravilhoso. E a gente vai. E como é que você participa disso? Você faz a sua doação no nosso chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Aqueles que fazem pela poupança da Caixa e estão acostumados a fazer, podem continuar fazendo, vocês também participam. Só que assim, cada unidade de rifa é correspondente a R$22. Então, se você colocou R$22, você ganha um cupom para concorrer a essa máquina, tá certo? E ela vai ser sorteada após a divulgação do nosso relatório. Então, isso é o troféu da democracia, né? A imagem, a câmera fotográfica, né? Então, vamos supor, se você transferir aí para o nosso Pix R$110,
Então, equivale a 5, né, cupons para o sorteio. Então, você multiplica por 5 a sua participação para ganhar. E se você só quiser ajudar também, se não quiser participar do sorteio, né, doe qualquer valor, não tem importância. O importante é que a gente consiga avançar com esse projeto. Então, vamos lá. Vamos entender agora o que eu quero falar para vocês, porque que, né, o governo encurtou, né, de forma prematura a CPMI, porque realmente ia chegar no 30 de outubro, e ali é o problema, né? E isso aí é um caso que a gente vai levar para vocês agora. Então, para ficar bonito, para ficar assim descontraído, entendeu? Essa leitura, quem já jogou truco? Você sabe jogar truco, né? Aqui, São João del Rei, né, Minas Gerais, meus avós, meus pais, sempre gostaram de truco. Aqui é uma cultura de truco. E truco é um jogo da malandragem, né? Por exemplo, é uma melhor de 3, em que você recebe uma mão com 3 cartas, o outro recebe uma mão com 3 cartas. E aí, se você, né, ganhar essa melhor de 3, você ganha a rodada. E aí, o que acontece? Você estando bem, com a mão boa, você pode trucar. O que é trucar? Trucar é você estabelecer uma aposta. Olha, vamos supor, a gente aposta grão de feijão ou grão de milho. Então, se você ganha a mão sem truco, você ganha 1 grão de milho. Mas se você faz truco, quer dizer, você está aumentando essa aposta para 3 grãos de milhos. Ou, por exemplo, se cada milho valer 2, né, então você está aumentando para 4 o número de milhos. E aí, se o outro, né, a dupla concorrente, achar que tem bala na agulha, que tem uma mão boa para aguentar essa aposta, ela fala, cai, ou seja, eu estou na mesa, vamos ver quem tem mais carta para mostrar. E aí, o cara que pediu a aposta, truco, mostra o jogo. Aí a outra dupla não mostra o jogo dele, fala assim, olha, estou olhando as suas cartas e eu sei que eu tenho mais carta que você, que minha mão está mais boa. Então eu falo meia, ou seja, eu dobro a aposta, né, para mostrar as minhas cartas. E aí, o outro que fez o truco vai ficar pensando assim, bem, se eu aceitar o truco, essa aposta vai aumentar de 6 para, quer dizer, de 3 para meia. Agora, vai que ele esteja blefando, vai que a mão dele esteja ruim, entendeu? Eu aceito dobrar a aposta ou não aceito? Então, isso chama truco. Aí, você fala, bem, se eu correr, eu posso estar com a mão boa e ele pode estar com a mão ruim. E aí ele vai ganhar os 3 pontos, os 3 milhos que eu apostei, porque eu estou com medo de aumentar a aposta. Então, eu entrego os 3 milhos para não ter que perder 6. Mas vai que ele está com a mão boa, né? E aí eu falo, não, vai que ele está com a mão ruim. E eu falo, não, cai. E aí cai, meio a meio, eu ganho dele. Então, quando alguém aposta, né, dobra a aposta, fala truco, aí o outro fala meia, aí alguém vai perder. Então, se quem pediu truco não tiver bala na agulha para aceitar dobrar a aposta, ele recua, ele corre, entendeu? Então é isso que vai acontecer. O governo eleito, né, no dia 30 de outubro, criou um factoide, né, de que as blitz no Nordeste era para atrapalhar o governo Lula. Entendeu? Que ali era reduto do PT e tal. Então, quem fez aquilo foi o Silvinei Vasquez, que pediu, que era quem pediu o diretor da Polícia Federal, né, o Silvinei Vasquez, quem havia pedido para ele fazer isso foi, né, o Anderson Torres, ministro da Justiça do Bolsonaro. E essas blitz que aconteceram no Nordeste de forma bem ampla, realmente prejudicou muito o Nordeste, prejudicou muito o eleitor de votar. Então ali houve realmente um fato criminoso que atentou contra o Estado Democrático de Direito, atentou contra a democracia, atentou contra as urnas eletrônicas, atentou contra o processo eleitoral. Então isso foi evidente.
Só que a oposição levou o discurso de que isso aí foi o governo Bolsonaro que fez, para atrapalhar o Lula. Eles até falavam assim, a rodoviária federal parou um ônibus cheio de eleitores do Lula. Tá vendo? Como é que pode ter, né, cheio de eleitores do Lula? Né? Como é que se enche um ônibus cheio de eleitores do Lula e põe para votar? Então você já compra. Isso já seria, né, crime eleitoral, porque se você pega um ônibus e enche de eleitor do Lula e põe para votar, dá carona de graça para ele, está comprando o voto, né? Está oferecendo vantagem. Então isso já era um crime eleitoral. Mas enfim, eles queriam atribuir essa iniciativa de fazer blitz no Nordeste ao pessoal do governo Bolsonaro. Bem, o que o pessoal da esquerda entendia? Não, eles vão falar que não são agentes. Eles não vão querer investigar, porque eles é que estão sendo acusados de terem sido protagonistas dessa fraude eleitoral no Nordeste que aconteceu no 30 de outubro. Então, vamos defender o Anderson Torres, vamos defender o Silvinei Vasco, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal do governo Bolsonaro. Então, a expectativa da esquerda era que o pessoal da direita não fosse avançar nas investigações. Por quê? Porque estava colocando eles como responsáveis. E aí o pessoal falava assim, da esquerda, não, tem que punir, vamos pegar esse Silvinei Vasco. Né? Então, só que aconteceu o seguinte, o Silvinei Vasco, ele não foi preso na época, não foi intimado nem nada, ele simplesmente antecipou a aposentadoria dele, né? Aposentou com menos tempo de serviço, passou a ganhar integralmente o seu valor e foi viver a vida dele numa boa. Entendeu? Só que a sociedade civil começou a chamar atenção para isso. Opa, isso aí é coisa séria. A gente quer que investigue. E aí, pessoal, então vamos investigar. O que aconteceu? Aí a esquerda, né, o governo PT, PSDB, PT, que fizeram esse imbróglio aí, fizeram truco! Aí o que a direita fez? É meia! A gente quer ver esse Silvinei Vasco aí, quem é que bancou essa fraude no Nordeste para atrapalhar as eleições? Aí o pessoal do governo falou assim, cara, eles dobraram a aposta. Eles estão com mão cheia. Vamos recuar! Recua! Ou seja, a direita tem os elementos, tem a prova de que aquilo foi feito para prejudicar o Bolsonaro, através dessa cultura do mesário pianista, entendeu? E foi ali que o PT tirou a diferença. Esse foi o golpe que aconteceu de fato, é a origem do golpe, a mãe do golpe, a fonte nascente do golpe, entendeu? Mas isso não podia chegar na CPMI. E a coisa estava chegando. Então, quando eles acusam o Silvinei Vasco, o diretor da Polícia Federal do Bolsonaro, de fazer as blitzes no Nordeste, eles falaram, truco! Só que eles estão com a mão vazia. Aí achava que a direita ia correr, né? Falou, pô, os caras estão trocando, eles estão com a mão boa. Aí o que a direita fez? É meia! Aí o pessoal da esquerda recuou. Vamos ver isso na prática? Então vamos lá. A base do governo lulopetista trabalhou muito, duramente. Tiveram que atropelar o prazo regimental para encerrar a CPI. Vamos acabar com isso. Vamos parar com isso, que já deu, não dá mais para segurar. A pressão está aumentando. As informações que partem do Palácio, olha, acabe com essa CPI que esse negócio não está bom. E é isso que estão fazendo. A CPI está acabando antes do prazo. Normalmente prorrogam CPMI, senador Girão. Mas agora, senador Cleitinho, estão acabando antes do tempo. Por quê? Porque se acovardaram, se apequenaram. Não Tem notícia importante chegando agora. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal
Silvinei Vasquez acaba de ser preso em Florianópolis, numa investigação sobre interferência no segundo turno das eleições. Vocês se lembram, o Silvinei Vasquez era o chefe da Polícia Rodoviária Federal. Dia desses ele prestou depoimento à CPMI. Ele, em determinado momento da história, chegou a publicar nas redes sociais dele um story no Instagram. Story é aquela mensagem que desaparece em 24 horas, né? Ele não esperou 24 horas, ele apagou antes, depois da repercussão. Ele, representante-chefe de um órgão de Estado, a Polícia Rodoviária Federal, publicou uma mensagem pedindo voto para o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Então, gente, isso aí é o Befle, tá? Não é o blefe, não. É o Befle. E essa narrativa de dizer que, entendeu? Que o Anderson, o Silvinei Vasquez era bolsonarista e tal, isso foi tudo caso pensado, entendeu? Então, quer dizer, olha, gente, não acredite que não existe esse negócio de fidelidade na política, não, entendeu? As circunstâncias mudam. Política é igual nuvem, cada hora que você olha dá de um jeito. Hoje ele é meu aliado, amanhã não sei, entendeu? Depende da circunstância, depende de muita coisa, entendeu? E aí o que acontece? O Silvinei Vasquez estava mesmo, né, com um esquema aí, e a gente ia, o pessoal da oposição do governo falou: esse cara é bolsonarista. Aí a turma do Bolsonaro falou: peraí, vamos olhar isso aí direito. É meia! Vai vendo. Houve sempre seríssimas dúvidas a respeito da interferência da Polícia Rodoviária Federal em determinados episódios do processo eleitoral. O mais grave deles é esse que está aqui na tarde. Breaking news: ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal é preso por ações nas eleições. Ele teria comandado uma série de blitz, especialmente em estados do Nordeste, no domingo de segundo turno, dia 30 de outubro, para retardar ou impedir a chegada à urna de eleitores em sessões eleitorais onde o Lula tinha tido mais vantagem, ou vantagem muito larga em relação ao Bolsonaro. Qual é a acusação? Que eles pegaram o mapa da eleição no primeiro turno, identificaram ali os locais onde o Lula tinha vantagem muito ampla em relação a Bolsonaro, e como a eleição chegou muito apertada, até o sábado, as pesquisas divulgadas no sábado tinham informações de que a disputa seria acirrada, a Polícia Rodoviária Federal teria entrado em campo a partir de determinação do ministro da Justiça, na época Anderson Torres, do diretor da PRF, para quê? Para fazer blitz atípica, para um domingo qualquer, ainda mais para um domingo de eleição. Então começou a interromper o trânsito em determinadas estradas, em determinados trechos de estradas, notadamente no Nordeste, carro, ônibus e inspecionar mais carros do que o habitual, mais eleitores do que o habitual, procurar mais detalhes do que o habitual. Sabe aquela inspeção? Começa a olhar o pneu, aí olha o step, aí vê se determinado equipamento está funcionando, se tem documentação do ano anterior, com rigor demais. Tanto é assim que ainda no domingo, dia 30 de outubro, o Silvinei Vasquez é chamado à Justiça Eleitoral pelo presidente da Justiça Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, e é questionado. A mídia golpista. Tá vendo como é que a narrativa foi construída? Ou seja, ele é bolsonarista, Bolsonaro é que fez isso. Quem ganhou no Nordeste? O Lula. Por que o Nordeste fez a diferença? Por que lá no Nordeste é o único lugar do Brasil que deu uma diferença? Estava apertadíssimo. Apertadíssimo onde? Se no Nordeste disparou o voto para o Lula, onde estava apertadíssimo? Então, se prejudicou não foi o Lula, foi o Bolsonaro, mas tinha que falar que foi o Lula. E esse rapaz aí, esse jornalista que está aí, esse comentarista, ele agora está na Jovem Pan, não está mais na CNN. Está vendo como é que política muda? É igual nuvem, rapaz. Cada hora que você olha, está de um jeito. Vamos ver. Vocês estão gostando? Jogo de truco. A CPMI dos atos golpistas aprovou a quebra de sigilos do ex-comandante da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. O período liberado é entre 1º de janeiro do ano passado e 30 de abril desse ano. Silvinei foi convocado a prestar depoimento no mês passado por causa das fiscalizações em rodovias federais no segundo turno das eleições. A suspeita é que, sob comando dele, a Polícia Rodoviária Federal tenha tentado dificultar a chegada de eleitores do presidente Lula, ou do
candidato Lula naquele momento, às urnas. Bem, então essa matéria que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou dar até um pause, né? Vocês vão ver aqui, peraí. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver isso aí, ó. Esse aí eu achei no portal R7, né? Ali na, sei lá o que, criminais. Esse chefe da Polícia Rodoviária Federal diz que aumento de blitz no segundo turno foi pedido do TSE. Tem nada a ver com Anderson Torres, não tem nada a ver com Bolsonaro, ele estava a serviço do TSE, ou seja, quem estava de manha com ele era o ministro Alexandre de Moraes, o presidente do TSE, que tentou de tudo quanto é jeito limpar a barra desse militar aí da Polícia Federal durante a bateria de repórteres, né, de perguntas de repórteres, querendo, né, explicações sobre essas blitz, e ele deu isso, e ele defendeu o Silvinei Vasquez. Então, é isso que a oposição tem na mão. A direita falou, estou com 7 Copa, Zap e Espadilha. É meia, ladrão. Então, para você ver que... Vamos continuar aqui, ó, para você ver que quem estava defendendo o Silvinei Vasquez. Anda. Opa, vamos lá. De volta com a cobertura do segundo turno das eleições, o presidente do TSE falou agora há pouco sobre as operações da Polícia Rodoviária Federal nos estados. Oi, Saturno, o que disse o ministro Alexandre de Moraes? Oi, Janine. Olha, segundo Moraes, as operações da Polícia Rodoviária Federal não prejudicaram o resultado da votação. Ele afirmou ainda que está mantido o encerramento para as 5 da tarde. Informou também que 3.235 urnas foram substituídas em todo o Brasil. Isso representa 0,60% do total. Moraes também ressaltou que as filas foram bem menores nesse segundo turno. Janine. Obrigada, Saturno. Eleições 2022. As filas foram bem menores neste segundo turno. Se não atrapalhou as eleições, por que as filas foram bem menores? Por quê? Porque quase ninguém foi votar? Porque as blitz atrapalharam? E quem que votou? Já que a abstenção foi a menor da história no segundo turno. Aí nós vamos para a orquestra do dedinho, do mesário. Aquilo que você viu no começo, o que na cultura da justiça eleitoral é conhecido como o mesário pianista. Mas, gente, essa informação, que embora seja apenas, né, dos deuses do Olimpo, nós estamos dividindo com você, mas para você usar isso com responsabilidade. A gente não quer pôr fogo no parquinho, a gente quer salvar o Brasil, a gente quer que as coisas aconteçam dentro dos trâmites da democracia, que as instituições comecem a ficar robustas para poder resolver essa questão, sem trauma, sem canhão, sem esse negócio de roubar metralhadora no exército para abater brasileiro, avião de brasileiro. A gente quer resolver isso no diálogo, na democracia, tá certo? Por isso que é Comissão Cidadã de Inquérito. Então, essas informações são dadas apenas às pessoas que são desprovidas, né, de ódio, de rancor, de má fé. Aqui você tem que vir com o espírito desarmado, tá certo? Faça bom uso dessas informações. Então vamos lá. A CPI do 8 de janeiro terá 48 horas para explicar a quebra de sigilo de Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi proferida após pedido da defesa de Silvinei Vasquez.
O colegiado que investiga os atos golpistas que aconteceram aqui em Brasília no dia 8 de janeiro aprovou as quebras de sigilo de Vasquis na última sessão do colegiado, antes do recesso parlamentar em 11 de julho. Silvinei Vasquis foi ouvido pela CPI em 20 de junho. Ele é investigado por estar à frente de uma operação da PRF que bloqueou estradas durante o domingo das eleições presidenciais, o que teria supostamente prejudicado o acesso dos eleitores do presidente Lula às zonas eleitorais. O ministro do STF, Nunes Marques, levou ao plenário da Corte a decisão que suspendeu a quebra dos sigilos do ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquis. A medida tinha sido autorizada pelo plenário da CPMI do 8 de janeiro. CPMI, aliás, que cancelou a sessão que estava prevista para amanhã, que teria o último depoimento do inquérito. Marina, querida, o ministro Nunes Marques colocou para votar levou para a turma, finalmente, ele não estava fazendo isso com os outros recursos, mas com um pequeno detalhe, ele disse, vamos analisar no dia 20. Só que o relatório da senadora Elisiane Gama é para começar a ser lido no dia 17. Tem um truquezinho aí, não? Como é que a CPMI vai reagir? Por enquanto, está descartada, por exemplo, a possibilidade de se adiar a entrega desse relatório. Do relatório final da senadora Elisiane Gama, que deve se dar no dia 17 de outubro, portanto, na terça-feira. A base do governo lulopetista trabalhou muito, duramente. Tiveram que atropelar o prazo regimental para encerrar a CPI. Vamos acabar com isso. Vamos parar com isso, que já deu, não dá mais para segurar. A pressão está aumentando. As informações que partem do Palácio, olha, acabe com essa CPI que esse negócio não está bom. E é isso que estão fazendo. A CPI está acabando antes do prazo. Normalmente prorrogam CPMI, senador Girão. Mas agora, senador Cleitinho, estão acabando antes do tempo. Por quê? Porque se acovardaram. Entendeu? A jogada do truco. Ou seja, a gente quer que vocês peguem quebrem o sigilo do Silvinei Vasquis para chegar no Bolsonaro, para chegar no Anderson Torres. Tá bom, a direita fala, vamos quebrar. E eles estão com a mão cheia. Zap, sete copos, espadilha. Como é que a gente faz? Cancela uma oitiva com um aí e vamos antecipar o final da CPMI para ler o relatório antes da quebra do Silvinei Vasquis sair. Por quê? Porque pode chegar aonde? No pessoal do TSE. E aí cai a ficha. Porque o menino já deu com a língua nos dentes. Falou, não foi Anderson Torres que me pediu para fazer isso. Foi o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Eu estava amando de quem? Seria de Alexandre de Moraes. E agora, gente, hoje é dia 21, né? Isso está marcado para acontecer agora do dia 22 ao dia 28, nessa semana. Então, o grande dia é vocês olharem para esse pleno da segunda turma e ficar olhando a cara desses magistrados. O que eles vão fazer? Entendeu? O que eles vão fazer com essa quebra de sigilo do Silvinei Vasquis? E aí, eu falo com vocês que a gente está encerrando aqui esse vídeo. E não se esqueçam, gente, a máquina, a arma da democracia é a ferramenta do jornalismo, a câmara fotográfica. Hoje, câmara digital, celular, todo mundo tem, né? Por isso que a sociedade civil está se organizando em comissões parlamentares de inquérito virtual, justamente para quê? Porque a arma da democracia é a prova material do crime. Está aqui, ó. Essa máquina nós vamos sortear para todos aqueles que estão contribuindo para fazer esse relatório da Comissão Cidadã de Inquérito, o nosso RESOC, que deve ser apresentado até atendendo a sugestão de um dos nossos membros, de uma forma bem oficial,
e, se puder, envolver até lá uma audiência pública, né, no Congresso. Mas saibam que isso não é para pôr fogo no parquinho, viu, gente? São informações privilegiadas, são... você vê que a gente trabalha de forma cirúrgica, né? Você só vai ver isso aqui, tá certo? Porque a gente só tem uma missão aqui: pacificar esse país, unir essa nação, tá certo? E inocentar todos aqueles que injustamente foram vitimados, né, por esse conluio que aconteceu no 8 de janeiro. E aí a gente está vendo o povo correndo, né? É meia ladrão, a turma sai fora. E então, não vamos nos dispersar. Já dizia Tancredo Neves, não vamos nos dispersar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Faça bom uso dessa informação, viu? Não é mais somente os deuses do Olimpo que têm acesso a isso. Você agora tem. Então, amadureça, assuma a sua responsabilidade. Assuma. Não fique alheio. Se inscreva no nosso canal, na nossa CCI, seja membro desse movimento de vanguarda, tá certo? Então tá bom, um abraço, fique com Deus. A gente volta. Sempre.